Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao sistema nervoso, porém, a última parte, que é o sistema sensorial. Então, o que que é o sistema sensorial? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bora lá? Então, o sistema sensorial, ele faz parte do sistema nervoso. Lembrando que quando a gente se refere ao sistema nervoso, lembram lá da primeira aula de anatomia, a gente tem sistema nervoso central, que é o principal, e o sistema nervoso periférico, que é o sistema secundário, como, né, eu posso explicar para vocês. Não quer dizer que os dois não sejam importantes, né? Os dois são extremamente importantes. Porém, o principal que dá o comando é o sistema nervoso central, onde fica o nosso cérebro, né? Como eu comentei na primeira aula, que eu costumo dizer que é o nosso poderoso chefão, porque ele que manda e desmanda em todo o nosso organismo, dá comando de, inclusive, sinais vitais, né? O nosso sistema nervoso central que dá o comando, tá? Então, o sistema sensorial, ele também faz parte do sistema nervoso, e ele envolve tanto o sistema nervoso periférico como o sistema nervoso central. Ou seja, quando a gente fala de sensorial, a gente fala de sensibilidade, né, que envolve visão, tato, olfato, paladar. Então, quando a gente se refere à visão, né, a parte do tato, o olfato e o paladar são perceptores do sistema nervoso periférico, tá? Quem desenvolve, então, essa parte da percepção, da propriocepção. E assim, o sistema sensorial, então, ele vai partir do sistema nervoso periférico, que são as extremidades, e a partir de estímulos do sistema nervoso periférico, ele envolve, né, então, o comando, devolve o comando para o sistema nervoso central, tá? Então, é um conjunto de órgãos dotados de células especializadas que são capazes de captar estímulos internos e externos. E essas células, então, são os receptores sensoriais. Lembrando aqui, o corpo humano tem a capacidade de perceber estímulos provenientes do ambiente externo e ambiente interno, ou seja, ambiente externo seria ah, você encostar em alguma coisa que está quente ou que está fria, né? Então, que pega parte do tato. Você conseguir sentir um cheiro de um perfume, de uma comida, alguma coisa do ambiente externo. Então, também é um estímulo externo, certo? Alguns exemplos. E estímulo interno, aí envolve a parte de por exemplo, o calor também, a dor, quando é um estímulo externo movido ao tato, né? Então, estimula a região externa e a região interna também. E esses estímulos são captados através das células sensoriais. Então, as células sensoriais podem ser encontradas pelo corpo e nos órgãos do sentido, como olfato, paladar, tato, visão e audição, formando então um sistema sensorial, levando informações e estímulos diretamente para o sistema nervoso central. Então, como eu falei, quando a gente se refere ao olfato, que é a parte do sentir o cheiro das coisas e tudo mais. Então, o olfato fica aqui na parte da região nasal, paladar na boca, tato nas mãos, no corpo, nos pés, né? Visão na região dos olhos e audição no ouvido. Ambas as partes precisam de nervos periféricos para que esses estímulos cheguem para o sistema nervoso central, como um reconhecimento, né? Por exemplo, uma situação que o paciente tem alteração desse sistema, um exemplo, eu vou dizer uma doença que é mais comum, né, que é a diabetes. Então, assim, o paciente que é diabético, ah, quando ele não faz controle da doença, né, da patologia, ele acaba perdendo a sensibilidade, por exemplo, na região do pé, tá? Então, pacientes que têm diabetes, por exemplo, a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de sapato que utilizam. Os cortes das unhas devem estar sempre retinhos, porque eles perdem a capacidade de sentir. Então, é muito comum, às vezes, o paciente diabético, um exemplo, né? Ele pisa num prego, alguma coisa, e ele não sente tanta dor. Só que o problema é que, como tem falta de resposta neuronal ali, né, neurológica, então também acaba tendo dificuldade no processo de cicatrização, processo circulatório, que altera todos os outros sistemas, tá? Então, só para vocês entenderem que, né, no exemplo do tato, né? Então, o sistema sensorial, ele precisa enviar diretamente o comando
do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, ou seja, o paciente que tem diabetes, ele já vai ter essa dificuldade, quando a diabetes é uma diabetes não controlada, tá? Se é um paciente que tem diabetes, porém ele controla o nível de glicemia, insulina, então tranquilinho. Então ele vai conseguir ter essa sensibilidade, não vai ter tanto prejuízo, tá? Certo? Então, tudo que envolve tato, paladar, olfato, é o sistema sensorial, que também é parte do sistema nervoso. Então, assim, aqui, deixa eu só ver se eu comentei com vocês. Comentei. Aham. Então, aqui, ó, pessoal, estão todas as partes do corpo que estão envolvidas com o sistema nervoso sensorial. Então, dentre elas, os olhos, que é a parte da visão, audição, tato, né, que é a parte do sentido, tocar, envolve a parte da dor, também, limiar de dor, e paladar, que é sentir o gosto das coisas, e olfato, né? Então, são os 5 sentidos do sistema sensorial. Lembrando que toda alteração neurológica, então, pacientes que têm doenças neurológicas, eu comentei o caso da diabetes, né? Que é um exemplo clássico também, que acaba interferindo na parte neurológica, no progresso da doença, né? Mas também tem, por exemplo, pacientes neurológicos que, conforme a doença vai avançando, eles acabam perdendo o paladar, né? Então, eles perdem a coordenação dos movimentos, eles perdem a sensibilidade, porque acaba tendo rigidez muscular, e acaba também perdendo o paladar. Por exemplo, pacientes que apresentam Alzheimer, Parkinson em estágio avançado, eles acabam tendo alterações. Ou, propriamente, o envelhecimento. Então, quando a gente envelhece, a gente observa, por exemplo, nos idosos, que toda a parte sensorial deles acaba sendo prejudicada. Então, é muito comum os idosos perderem a visão. Então, a visão do idoso fica bem mais prejudicada. Tanto que a gente aconselha que quem trabalha cuidando de idosos coloque a luz mais amarelada, né? Porque uma luz mais branca, para o idoso já é mais difícil de conseguir enxergar, ele acaba tendo visão dupla. Então, todas essas partes do sistema sensorial, a gente vai perdendo também conforme a idade. Então, pode ser por doenças neurológicas, neurodegenerativas, como o caso do diabetes e outras patologias, mas também tem a questão da idade, né? Então, a partir dos 80 anos, é muito comum, né, a gente acabar perdendo, por causa da idade, essa sensibilidade, né, do sistema sensorial. Então, esses são os receptores dos sentidos. Então, quando falar de partes receptoras dos sentidos, a gente está se referindo ao olfato, paladar, tato, visão e audição também. Ah, no sistema sensorial, para que ocorra toda essa troca de informações, né, desde o que a gente sente, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente, enfim, sente o sabor e o cheiro, tudo isso acaba tendo envolvimento de enfim, ai, como é que eu posso explicar? Né, de neurohormônios, né? Então, dentre esses neurohormônios tem os quimiorreceptores. Então, o quimiorreceptor é um tipo de esteroreceptor responsável pelo paladar e pelo olfato. Então, o quimiorreceptor são as células receptoras que vão fazer com que o sabor do alimento seja identificado, né? E também levado as informações para o nosso cérebro, né? Então, são quimiorreceptores. Além disso, eles também detectam a presença de substâncias químicas, há pupilas gustativas especializadas na percepção dos 4 sabores, como azedo, salgado, doce e amargo. Então, os quimioreceptores, eles são responsáveis por identificar os sabores, né? E também levar essa informação, né, para o nosso sistema nervoso central, tá? Então, os quimioreceptores. Aí tem os esteroceptores, né? Então, esses esteroceptores são as células sensoriais que podem captar os estímulos do ambiente e estão distribuídas na superfície externa do corpo, podendo ser encontradas nos órgãos responsáveis pelo paladar, olfato também, audição e visão, né? Então, aí para transmitir as informações, né, do ambiente externo para o ambiente interno, né? Ou seja, quando a visão, a gente consegue olhar o ambiente externo e automaticamente o nosso cérebro projeta isso no ambiente interno. Então, as células responsáveis por isso são os heteroceptores, tá?
Além dessas duas células, também temos os proprioceptores dentro do sistema nervoso sensorial. Os proprioceptores são encontrados nos músculos, tendões, juntas, cápsulas articulares e órgãos internos, e têm a função de informar o sistema nervoso sobre a posição dos membros do corpo em relação ao restante do corpo. Ou seja, na fisioterapia, a gente considera alguns exercícios, por exemplo, favoráveis à propriocepção do paciente consigo mesmo. O que que é propriocepção? É quando você está realizando um exercício e você consegue perceber tudo que aquele exercício faz no teu corpo. Seja gerar cansaço, aumentar a frequência respiratória, ah, dor muscular, porque, por exemplo, se você passa muito tempo na academia, dependendo do tipo de exercício que você faz, você vai sentir um limiar maior ou menor de dor. Então, esse limiar de dor, ou cansaço, ou resistência, quem está projetando, quem está executando, são os próprios receptores. Então, por isso que na parte da fisioterapia e educação física, a gente sempre coloca, né, como exercícios de propriocepção, justamente para estimular esses hormônios proprioceptores, né, essas células neuronais proprioceptoras. E também tem os interoceptores, que estão localizados nas vísceras e vasos e têm a função de perceber as condições internas do organismo, permitindo-nos, então, sentir sede, fome, náuseas, prazer sexual também, etc. Além de informar sobre as pressões de gás carbônico e oxigênio e também a pressão arterial. Então, os interoceptores, eles também envolvem a, a questão hormonal, né? Então, tudo que envolve a parte hormonal também tem ligação com os interceptores. Aí temos também os mecanoceptores, que são encontrados nos ouvidos. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. Nele, os mecanoceptores captam os estímulos mecânicos, transmitindo-os ao sistema nervoso central. Por isso que eu falei na primeira aula que o sistema nervoso central é o pai de todos. É o que manda e desmanda em todo o nosso organismo. E quando eu digo sistema nervoso central, eu não estou me referindo somente ao cérebro, ou seja, ao encéfalo, né? A região do cérebro, cerebelo, que é mais conhecido como região encefálica. Mas não é só isso. É ponte, bulbo, né? E, enfim, e também o início da medula espinhal, né? A medula espinhal, a parte que inicia a medula espinhal, aí após a medula espinhal já vem os nervos periféricos, que aí já é o sistema nervoso periférico, né? Então, mas o sistema nervoso central, ele não envolve somente o cérebro. Então, por isso que, por exemplo, é muito comum, não tão comum, né? Mas pode acontecer, a gente já viu muitos casos de crianças que nascem anencéfalas, ou seja, sem a região cerebral, porém elas conseguem permanecer por um período vivas. Por quê? Porque quem vai estar controlando ali é a ponte e o bulbo, né? Então não é o cérebro. Então o sistema nervoso central não se resume somente ao cérebro, mas o cérebro é um dos principais agentes de comando, né? Além da ponte e bulbo, que regulam também essa questão dos sinais vitais, certo? Então, os fotoreceptores, eles vão atuar tanto nas questões, como é que eu posso explicar, de luminosidade, que é responsáveis pelo sentido da visão, né? Assim como os mecanorreceptores, e são estimulados pela luminosidade, responsáveis pelo sentido né, da gente conseguir visualizar as coisas. E essas células são encontradas na retina ocular e podem ser do tipo cone ou bastonete. Lembrando que os bastonetes são muito sensíveis a variações da luminosidade, mas não distinguem cores, enquanto os cones as distinguem. Então, essa parte eu não vou comentar muito com vocês, porque envolve nessa aula, né? E na próxima aula a gente fala que é a parte da anatomia ocular, tá? Então, eu vou comentar com vocês na próxima aula. Dentro do sistema sensorial, nós temos também os corpúsculos de Pacini. Então, os corpúsculos de Pacini são um mecanorreceptor encontrado na nossa pele. Nossa pele é responsável pelo tato e nela os corpúsculos de Pacini que captam estímulos mecânicos, transmitindo-os ao sistema nervoso central. Nessa parte que eu queria chegar. Por quê? Porque na auriculoterapia, assim como a acupuntura sistêmica, assim como a terapia manual, né, tudo que envolve
estímulo da dor, a partir da dor, envolve os corpúsculos de Pacini dentro do sistema sensorial, tá? E baseado nesses corpúsculos de Pacini, que entra a parte dos órgãos que apresentam mais ou menos sensibilidade à dor, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Além disso, também o olfato tem papel importante na percepção dos sabores. Então, além do paladar, além de sentir o gosto da comida, a gente também consegue sentir o cheiro. Então, nossas narinas são as responsáveis pelo sentido do olfato. E nelas está o epitélio olfativo, que é um tecido especializado onde encontramos milhares de células olfativas que possuem pelos que captam moléculas dissolvidas no ar que respiramos. Ou seja, quando a gente fala de sistema sensorial, é fantástico, porque envolve todos os sentidos, sensações e respostas. E tudo envolve os neurohormônios, os neurotransmissores, que vão enviar todos esses estímulos e respostas para o sistema nervoso central para identificar. Então, o sistema nervoso sensorial é fantástico, é fantástico. Além disso, então, além de todos esses itens, né? O principal, que é o nosso foco dentro da auriculoterapia e das outras terapias manuais, né? É o tato. Então, o tato é o sentido responsável por nos fazer sentir o toque, né? E, desse modo, garante-nos a capacidade de perceber as características daquilo que entra em contato com o nosso corpo, ou seja as técnicas de massoterapia, seja as técnicas de auriculoterapia, reflexologia podal. Então, tudo que envolve o tato, ou seja, terapia manual, né? Ou também terapia através de estímulo de dor, que é o sistema reflexo, a gente está se referindo ao tato também, tá? Então, o tato é o que a gente utiliza dentro do sistema sensorial na auriculoterapia, certo? Na aurículo, na maço, e assim vai. Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo de um bebê, né? Então, até para o pessoal que está fazendo o Chantala, né? O curso de Chantala, então, o tato, inclusive para o bebê, é um dos sentidos que mais ajuda no desenvolvimento psicomotor, né? Então, quando a mãe, a cuidadora, a responsável, realiza o Chantala com o bebê, também está proporcionando uma, é, um estímulo, né, através da terapia do toque, do tato, né? Então, o bebê ele consegue desenvolver muito melhor a propriocepção quando realizada a técnica do Shantala, né, que é a massagem indiana para bebês também. Ou seja, a massoterapia, as terapias complementares, elas entram muito forte, né, junto com a fisioterapia, na parte do sistema sensorial em relação ao estímulo do tato. As sensações somáticas são mecanismos neurais que garantem a percepção de informações sensoriais que ocorrem em todo o nosso organismo. Então, como eu comentei, a partir do sistema nervoso periférico, né, seja paladar, visão, tato, olfato, tudo se localiza na parte periférica. É enviado para o sistema nervoso central, que é a região cerebral, tá? Então, além do tato, a temperatura e a dor são modalidades sensoriais. Então, como eu comentei, o exemplo do paciente diabético, né? Associados ao sistema sensorial, né? Somático também. E na auriculoterapia, que é o nosso foco, ocorre também o estímulo das modalidades sensoriais através da sensação da dor. Ou seja, na auriculoterapia, nós vamos trabalhar com os micronervos, né, que estão localizados no pavilhão auricular, e através do estímulo da dor desses micronervos, a gente vai estar trabalhando com o sistema sensorial, gerando o estímulo de dor e resposta, né? Então, aí eu já vou explicar para vocês um pouquinho nas próximas aulas como que a gente vai fazer a técnica de aurícula. Mas o mais importante é vocês entenderem como que ela age, né? Partindo de que princípio? Do sistema nervoso e sistema nervoso sensorial, né? Estímulo da dor. É isso, certo? Então, essa é a parte mais importante para entender o processo, né, da auriculoterapia. Para compreender melhor esses sentidos, então, existe o homúnculo de Pilfeld. Então, o homúnculo de Pilfeld foi descrito pela primeira vez pelo neurocirurgião canadense Dr. Wilder Pilfeld entre os anos 40 e 50. Então, ele foi um neurocirurgião
que conseguiu descrever o sistema sensorial através dos estudos dos nervos, de todos os nervos do corpo, né? Partindo da medula espinhal, então, todos os nervos até a região periférica. Dentre os nervos, também os micronervos, que são os nervos, né, que a gente não, que não possuem, por exemplo, uma musculatura, que é o caso das narinas, das cartilagens, tá? Então, ele desenvolveu a teoria, então, do sistema sensorial. E essa representação deu origem a um homem deformado e desproporcional, onde as áreas mais sensíveis são maiores do que as menos sensíveis. Então, aí foi criado, então, esses homenzinhos em miniatura. Então, são chamados de homúnculos. Homúnculo significa justamente isso, homem em miniatura, por isso homúnculo. Então, homúnculo de Pinfer, ou seja, os homenzinhos em miniatura que ele descreveu. E essas miniaturas, então, ele vai colocar como a parte sensorial e a parte motora. Então, tem dois exemplos, então, são dois homenzinhos, né? Ou seja, dois homúsculos, que ele vai colocar no desenho, né? Então, todas as partes que são mais sensoriais, em um homúnculo, e no outro homúnculo, a parte que é mais motora. Então, tá aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, esses são os dois homúnculos de Pilfer, né? Então, aqui se refere mais à parte sensorial, né? Então, tato, olfato, e aqui a parte motora, certo? Então, são os dois homúsculos de Pilfer, certo? Então, a partir da neuroanatomia e do músculo de Pilfer, surgiram, então, os pontos da auriculoterapia francesa, que é o que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver sobre os pontos específicos da auriculoterapia, baseadas no homúnculo, que aí entra a acupuntura francesa. Então, tem a acupuntura francesa, que é baseada na neuroanatomia, né, do homúnculo, e a auriculoterapia chinesa, que é baseada na medicina chinesa. Então, isso a gente vai ver na próxima aula. Belezinha? Então, até a próxima aula, turma.